Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, versículo 9, e após ler esse versículo, você pode dizer em alto e bom som, com toda a confiança: Sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo, e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo resposta ao missionário Daniel Silveira e a sua defesa bíblica da intercessão dos santos. E eu coloquei entre aspas, porque eu devo dizer que foi muito doloroso ver o missionário Daniel Silveira tentar achar nas escrituras um texto que não existe. Como ele não existe, a forma que ele encontrou para embasar essa doutrina foi mesclar versículos que não tem nada a ver um com o outro, tentando fazer a pessoa acreditar que este versículo mais aquele versículo com parte daquele outro vai dar embasamento à doutrina de intercessão dos santos. Foi realmente muito doloroso. Para um protestante que professa o Sola Escritura, que dedica a sua vida a estudar as Escrituras, ver o tipo de interpretação que ele dá para textos claros, textos que não falam nada daquilo que ele diz que o texto está falando, foi realmente muito doloroso. Então deixa seu like aí, porque eu estou fazendo esse vídeo também para ajudar você a ver algumas artimanhas que os católicos utilizam quando eles partem para as Escrituras. Veja, este vídeo aqui não é um ataque pessoal ao Daniel Silveira, ok? O missionário eu não estou atacando, eu estou atacando as ideias ou aquilo que eu denominei de aberrações hermenêuticas, porque são verdadeiras aberrações hermenêuticas. Eu acredito que se o Daniel Silveira interpretar outros textos que não são da Bíblia, por exemplo, na escola ou na faculdade, da forma que ele interpretou esses textos aqui, ele não passaria da quinta série. Assim, eu não estou ofendendo ao Daniel Silveira porque eu sei que ele sabe interpretar textos. Agora, o que ele fez com a interpretação dos textos para tentar fazer o texto dizer aquilo que ele não diz, apenas para fundamentar a doutrina de intercessão dos santos, foi algo, como eu disse, muito doloroso. Se você quiser ver o vídeo completo do missionário Daniel Silveira, lá embaixo na descrição você pode ver completo e pode ver o que ele falou mais a respeito desse assunto. Por último, este vídeo aqui deve ficar um pouco grande, porque você sabe, quando você tenta desfazer uma mentira, demora muito mais tempo do que simplesmente inventar uma. Então sim, nós vamos ter um vídeo um pouco maior, porque demora um pouco para você desfazer todas as confusões que ele fez através desses textos. Mas sem mais delongas, simbora para o vídeo. Como provar a intercessão dos santos na Bíblia? Eles estão inconscientes? Primeira coisa que você precisa saber é que em João 21, 25 diz que nem tudo foi escrito, ou seja, nem tudo está lá escrito ao pé da letra. Mas dá para provar a intercessão dos santos na Sagrada Escritura? Lógico que sim. O primeiro passo é saber que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então a igreja tem poder de nos ensinar a verdade, por ela ser a coluna e sustentáculo da verdade. Ah, Daniel, mas aí os protestantes dizem que os santos estão dormindo. Isso é uma mentira, pois em Gênesis capítulo 4, versículo 10, diz que o sangue de Abel clamava por justiça. A gente encontra também a confirmação disso lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, que fala que os mártires estão clamando por justiça. Jesus, quando conta a história do rico e do pobre Lázaro, ele não diz que depois da morte eles ficaram inconscientes. Então essa história de dizer que os santos estão inconscientes é uma mentira protestante. Protestantes não acreditam, mas está na Sagrada Escritura, e a grande prova é que os mártires estão clamando por justiça, então eles não estão dormindo. Citei aí para vocês Lucas 16 e Gênesis 4:10. Então aqui já cai por terra essa história de inconsciência dos santos. Os santos não estão inconscientes. O que fica inconsciente é o corpo, mas não a alma dos santos. E eles estão no reino dos céus e estão intercedendo sim por nós. Mas onde tem na Bíblia dizendo a intercessão dos santos, Daniel, de uma forma mais clara? Você pega Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, vai dizer que os 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam a Jesus. Ora, se isso não é intercessão, é o quê? Os santos intercedem por nós porque há esta unidade no corpo místico de Cristo. E eles, por estarem no reino dos céus, por permissão divina, eles sabem muito bem o que está acontecendo na terra, tanto é que lá em Apocalipse 6, do 9 ao 10, os mártires sabem muito bem o que está acontecendo na terra. Isso deixa claro para nós. Você acabou de assistir aí um verdadeiro show de horrores de interpretação bíblica, um verdadeiro show de malabarismo teológico para fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz, para tentar fazer a Bíblia ensinar aquilo que ela não ensina. O missionário Daniel Silveira apresentou vários textos bíblicos tentando fazer conexões que não existem para fundamentar a doutrina da intercessão dos santos. E o que eu quero fazer com vocês aqui é analisar cada um desses textos para nós sabermos se realmente esse texto está dizendo o que ele diz ou se não tem nada a ver. Vamos lá com o primeiro texto. João, capítulo 21, versículo 25. Foi o primeiro texto que ele citou e diz o seguinte:
Está aí na sua tela. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Veja, esse texto foi utilizado pelo missionário para deixar muito claro para quem perguntou a ele que nem tudo que a Igreja Católica ensina deve estar expressamente nas Escrituras. Que existe uma tradição que a Igreja Católica acredita que é guardada através do magistério e que essa tradição, então, é tão importante quanto o texto bíblico, ela é tão inerrante e infalível quanto o texto bíblico. E se ele tivesse feito essa argumentação e parado por aí, tivesse explicado para essa pessoa que, olha, isso que nós praticamos, a intercessão dos santos, não encontra fundamento nas Escrituras, mas encontra fundamento na tradição, encontra fundamento, sei lá, em algum texto dos patrísticos, sei lá o que ele poderia dizer. Mas se ele fosse por esse caminho, seria sim um argumento muito mais honesto. Eu teria apenas que contra-argumentar algumas coisas, mas continuariam crendo desta maneira. Mas não precisaria fazer esse show de horrores que foi as interpretações bíblicas e a hermenêutica que ele fez desses textos. Teria preservado pelo menos as Escrituras, que os católicos dizem amar também. Então, quando for fundamentar esse tipo de coisa, fundamenta na tradição, fundamenta nos textos oficiais da Igreja Católica, fundamenta em algum texto patrístico que você encontrou lá, sei lá, mas não precisa deturpar e massacrar o texto bíblico para tentar fazer ele dizer aquilo que ele não diz. Mas vamos agora para o segundo texto que ele vai utilizar, porque apesar dele falar que existem muitas coisas que não estão nas Escrituras e que devem ser ensinadas pela Igreja, ele tentou mesmo assim fundamentar pelas Escrituras. O segundo texto que o missionário Daniel vai tentar utilizar para fundamentar o infundamentável está lá em 1 Timóteo 3,15, que está aí na sua tela, está em destaque rosa, é apenas esse versículo 15 que ele citou e é o que nós vamos ler por agora. Diz o seguinte, nós temos Paulo enviando essa carta para Timóteo dizendo o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E agora eu tenho certeza que temos católicos aí dizendo, tá vendo, eu sempre digo para você, a igreja é coluna e fundamento da verdade, ou sustentáculo da verdade. As duas traduções cabem aqui. Então, por que você não crê na igreja católica, seu herege miserável? Sim, e nós temos esse texto aqui, e não tem para onde correr. O texto é muito claro, o texto é evidente, está dizendo sim que a igreja, que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é sim coluna e sustentáculo da verdade. Não tem para onde correr. Só sobra uma opção, que nós creiamos que a igreja é sim coluna e sustentáculo da verdade. E eu creio nisso. Agora, o que a gente deve fazer é o que Paulo quer dizer com isso. Quando Paulo fala que a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade, o que ele está querendo dizer com isso? Porque Paulo não é esquizofrênico. Paulo não escreve assim, olha, estou escrevendo alguma coisa, de repente solta uma frase que não tem nada a ver com o texto que ele estava escrevendo e de repente volta para o texto. Paulo não é esquizofrênico. Paulo não faria isso com Timóteo. Paulo não tem TDAH. Do tipo, olha, estou escrevendo sobre o que eu estava escrevendo mesmo? Ah, vou colocar uma frase aqui que não tem nada a ver, depois eu volto. Não era assim que Paulo escrevia. Veja o texto. Leia o texto no seu contexto. Então vamos lá? Vamos tentar entender o que Paulo quer dizer com a igreja ser coluna e sustentáculo da verdade? Bem, nesse capítulo 3, Paulo está ensinando os bispos, os diáconos, as mulheres a se comportarem na igreja. O próprio texto deste versículo 15 diz exatamente isso. Vamos ler a partir do 14. Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Paulo está dizendo, estou escrevendo essas coisas que eu escrevi anteriormente, mas eu quero vê-lo brevemente. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Faz todo sentido. Ele estava falando sobre como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, e aqui ele fala, olha, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Só que o texto não acaba aí. E aí Paulo continua, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Qual é a verdade que a igreja deve ser coluna e sustentáculo? Paulo não deixou a gente simplesmente imaginar qual seria esta. Paulo escreveu que deveria ser essa verdade, que a igreja deveria ser coluna e deveria sustentar. Está aí, versículo 16. Lembra? Paulo não é esquizofrênico. Paulo não tem TDAH. Então ele escreveu qual é a verdade que nós, como igreja, devemos sustentar. Ser colunas, ser sustentáculos.
Deus foi manifestado em corpo, está falando de Jesus. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ele está falando que nós devemos sustentar a encarnação de Jesus. Nós devemos sustentar esta verdade. Esta é a coluna, este é o fundamento que a igreja deve sustentar. É isso que ela deve fazer. Paulo não deixou a coisa em aberto. Paulo não falou, olha, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. O que é, Paulo, esta verdade? Não sei. Aí depois vocês vão ter que descobrir aí, através da tradição, aquelas coisas, vai juntando daqui, vai juntando ali, daqui um pouco você descobre qual é a verdade. Paulo não fez isso, Paulo não era esquizofrênico, Paulo não fazia pegadinhas com Timóteo. Ele deixou muito claro, Timóteo, a igreja é sim coluna e fundamento da verdade. E qual é esta verdade que ela é coluna e fundamento? Está aí, versículo 16. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Lembre-se, quando você lê a Bíblia, lembre-se, os autores bíblicos não são esquizofrênicos. Eles não sofriam de TDAH. Eles falavam o que eles queriam dizer. Então, se eles estavam ensinando para Timóteo que a igreja deveria ser fundamento ou coluna da verdade, ele vai dizer para Timóteo qual é essa verdade. É isso, eu não tenho mais como. Nesse versículo eu não tenho como mais deixar mais claro do que isso. Vamos ao outro texto utilizado pelo missionário Daniel Silveira, e eu não sei se você percebeu, até agora não temos nenhum texto que sequer passe perto de falar sobre a intercessão dos santos. Mas como você viu no vídeo, ele só soltou vários textos ali, sem nexos, para ver se você se confunde e no final você engole aquilo que ele falou. Mas vamos lá. Gênesis 3:10. Nós temos aqui o texto onde Deus está conversando com Caim logo depois que ele matou Abel, e ele diz o seguinte: disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque eu não sei se o missionário Daniel Silveira foi desonesto ou ele desconhece o protestantismo. Eu quero crer que ele desconhece o protestantismo. Como eu não conheço, eu vou nessa vertente aqui. Ele desconhece por completo o protestantismo ao dizer que os protestantes acreditam na doutrina da inatividade ou do sono da alma, que é a doutrina que acredita que quando você morre, você fica dormindo até Cristo voltar, ou seja, a sua alma fica inativa, fica no sono, por isso o sono da alma. Quem acredita nisso dos protestantes é apenas a igreja adventista. Veja, de todas as denominações que eu conheço, apenas a igreja adventista acredita nessa doutrina do sono da alma, que a pessoa quando morre, ela fica dormindo até Cristo retornar. Agora, dizer que os protestantes acreditam nisso é não levar em consideração 99% dos protestantes e acreditar que a igreja adventista representa todos os protestantes. Seria a mesma forma eu dizer que todos os católicos são sede-vacantistas porque eu vi um sede-vacantista. Veja, eu não posso dizer isso. Isso seria desonestidade, porque não são todos os católicos que são sede-vacantistas. Na verdade, é um grupo muito pequeno. E eu pegar o grupo pequeno e transformar na representação do grupo maior é desonestidade. Então, eu quero crer que ele não conhece o protestantismo, por isso ele não sabe que 99% dos protestantes não acreditam nessa doutrina. Mas vamos lá. Nós temos aqui o missionário Daniel Silveira utilizando esse texto, então, para dizer que não existe essa doutrina do sono da alma ou da inatividade da alma. E até nisso ele errou. Porque, veja, ele está defendendo o certo. Essa doutrina, para mim, é muito equivocada. Entretanto, ele utilizou um texto que não comprova absolutamente nada disso. Até quando ele acerta, ele erra. Até quando ele quer provar uma coisa que é certa, que a Bíblia realmente fala, ele utiliza o texto errado para comprovar isso. Porque não é possível esperar que esse texto está falando sobre a atividade da alma após a morte. O que nós temos aqui é Deus utilizando uma linguagem metafórica para falar sobre justiça, da terra clamando por justiça, que a justiça será feita. Não tem nada a ver com a atividade da alma após a morte. Da onde foi que ele tirou isso? Vamos utilizar aquela técnica que nós aprendemos depois de muito estudo dentro do seminário, que é utilizar o contexto? Vamos lá? Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Olha só, amostradinho, né? Caim é amostradinho. Você imagina, Deus podia fulminar ele ali na hora e ele responde desse jeito para Deus. E aí, Deus vem no versículo 10 dizendo, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Veja, sangue não clama. E ele não está usando uma linguagem metafórica para dizer a alma de Abel. Ele está utilizando uma linguagem metafórica para dizer que haverá justiça, que a terra está clamando por justiça, que até a terra está clamando por justiça. E como eu sei que ele está utilizando essa linguagem metafórica?
por causa do versículo posterior. Lembra da técnica? Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Veja, a terra não tem boca. E ela abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Ele diz, agora amaldiçoado é você pela terra. A terra em si não amaldiçoa ninguém. É o próprio Deus que está falando isso. Através de Deus, Deus vai amaldiçoar para que quando Caim tentar cultivar alguma coisa, a terra não dê nada. Veja a continuação no versículo 12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Tá vendo? É uma linguagem metafórica, apenas para falar sobre a justiça, sobre o clamor de justiça por causa do sangue de Abel. Tem nada a ver com alma, tem nada a ver com Abel, tá, sabe? Está na atividade, absolutamente nada a ver. Como eu disse, até quando ele acerta, ele erra. Vamos então para o principal texto utilizado pelo missionário Daniel Silveira para dizer que é a prova cabal da doutrina da intercessão dos santos nas Escrituras. E segundo ele, se isso aqui não for intercessão, ele não sabe o que é. Então, com todo respeito, missionário, você não sabe o que é intercessão, porque esse texto não está falando de intercessão. Esse texto não está falando disso. De vez em quando eu penso que vocês fazem de propósito. Interpretar o texto dessa forma deve ser de propósito, só para passar raiva em protestante. Deve ser, porque não é possível. Vamos ler o texto e comentar. Temos aqui Apocalipse 5, eu quero ler só o versículo 7 e 8, que é o 8 que é o mais importante, que é o que ele embasa o seu argumento. Diz o seguinte: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Muito bem, li até o versículo 9 aqui, né? Bem, nós temos aqui no versículo 8 dizendo que nós temos 24 anciãos que se prostraram diante do Cordeiro e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha aí, prova cabal, tá vendo? Os 24 anciãos estavam levando a Deus as orações e isso é intercessão. Se isso não for intercessão, o que seria? É sério mesmo que você consegue ver a intercessão dos santos aqui? Vamos lá, vamos por uma coisa básica que já mataria todo o argumento. Esse argumento que eu vou apresentar aqui já mataria todos os demais, mas eu vou falar outros. Mas esse aqui já seria uma prova final. Nós estamos em Apocalipse, certo? Apocalipse fala de eventos que estão acontecendo nesse exato momento ou de eventos que ainda irão acontecer lá no fim dos tempos? Responde para mim, criatura. Responde para mim, bebezinho do papai. É de eventos de agora ou de eventos futuros? Bem, eu pesquisei para saber o que a Igreja Católica achava desse texto. E na minha pesquisa, deixou bem claro que a Igreja Católica acredita que este é um texto que retrata eventos futuros, eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Então, para início de conversa, esse texto não serve para comprovar a intercessão dos santos hoje, porque está falando do que vai acontecer no fim dos tempos. Então, somente no fim dos tempos, os anciãos vão se prostrar diante do Cordeiro e levar as harpas e as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apenas no futuro, apenas nos fins dos tempos. Isso já mataria. Não precisaria discorrer mais sobre isso. Mas eu vou discorrer para que você entenda o que esse texto quer dizer. Eu fui atrás de saber o que significa os 24 anciãos para a Igreja Católica e descobri que é o mesmo que significa para a maioria dos protestantes, que é o fato de termos ali representantes das 12 tribos de Israel mais os apóstolos. Então são 12 tribos mais os apóstolos, os 24 anciãos. Essa é a interpretação mais difundida tanto entre protestantes quanto entre católicos. Agora lembre-se, nós estamos em Apocalipse. E se nós estamos em Apocalipse e tudo tem uma linguagem simbólica, por que isso aqui não teria? Porque só nesse momento, mais uma vez, o esquizofrênico João faria algo e colocaria algo realmente daquilo que ele queria dizer e o restante inteiro do texto ele colocaria em linguagem simbólica. Só essa parte que não está em linguagem simbólica. Gente, não é possível. Vocês tratam os apóstolos, né, as pessoas que escreveram as escrituras, como esquizofrênicos ou TDAH, ou pior, pessoas que são perversas, que escreveriam e dificultariam o entendimento das escrituras, ora falando de um assunto e de repente mudando, como foi lá anteriormente, ou aqui falando em linguagem simbólica e de repente entrando numa linguagem literal, sabe? É tratar, sinceramente, os apóstolos de maneira muito desrespeitosa. Como se eles não soubessem escrever, como se eles fossem uma bagunça só nas escritas. E não são. Então, o que nós temos aqui é uma linguagem simbólica. Durante todo o texto, João está utilizando uma linguagem simbólica.
E aqui nós temos as orações para simbolizar as solicitações dos santos pela justiça de Deus, porque Deus agora vai derramar a sua ira justa sobre a terra. Quer ver? Deixa eu provar aqui para você. Nós temos aqui o capítulo 5, o versículo 7, 8 e 9, onde nós temos as orações sendo apresentadas a Deus, como esse símbolo de que agora Deus vai responder essas orações que buscam justiça. Deus, é óbvio que já escutou a sua oração, mas aqui nós temos uma linguagem simbólica. Porque veja, no capítulo 6, ele começa a derramar os selos. Olha lá, abriu o primeiro dos 7 selos. Tá vendo? Então nós temos os selos sendo abertos logo depois que as orações são apresentadas a Deus. E aí você pode estar falando, Rafael, mas não tem nada a ver. Não tem? Vamos lá para o capítulo 8. Acontece exatamente a mesma coisa. Olha só, nós temos exatamente a mesma fórmula que foi utilizada lá anteriormente. Lá as orações foram apresentadas e Deus derramou os selos. Aqui as orações são apresentadas e nós vamos ter as trombetas. Veja o que o texto diz no capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, terminando lá os selos, houve silêncio nos céus há cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Mais uma vez, apresentando diante do trono um incenso que são as orações dos santos. E aí, logo depois, aqui no versículo 6, olha só o que vai acontecer. Olha lá, as trombetas, As trombetas começam a ser tocadas. Apenas uma linguagem simbólica. Lá para se abrir os selos, aqui por causa das trombetas. Mas não tem nada a ver com intercessão. Ora, não faz sentido, porque se fosse realmente a intercessão, tem algumas perguntas que você não consegue responder. A primeira delas é, nesse exato momento, esses anciãos estão fazendo isso? Porque se nesse exato momento os anciãos estão fazendo isso, por que é que os selos não estão sendo abertos e as trombetas não estão sendo tocadas? Se nesse exato momento existe esta mesma atitude lá no céu, que é apresentar orações aqui dos santos, então eu pergunto para você, por que os selos não estão abertos? Por que as trombetas não estão tocando? Não faz sentido. Segundo, de quem são essas orações que esses anciãos estão retendo para apresentar somente lá no fim dos tempos? Essas orações estão sendo feitas aos santos, a esses intercessores, mas eles só vão apresentar lá no final dos tempos. Isso quer dizer que essa oração que você faz a esses santos não está sendo respondida e não está sendo ouvida por Deus agora? Ora, é claro que está. Bem, quando você faz aos santos, eu não sei. Eu não sei como é que Deus trata esse tipo de desvirtuamento, da doutrina. Eu não sei como é que Deus trata quando você, ao invés de orar para Ele, você confia mais no santo. Porque você acha que o santo tem mais intimidade com Deus. Talvez se você orar diretamente para Deus, Deus não vai responder do jeito que você quer, mas se você pedir a ajudinha de alguém, aí ele vai fazer. Quer dizer, é um Deus manipulável, É que você não consegue as coisas, mas aí você tem um amigo que conhece mais ele. Quer dizer, é um Deus totalmente manipulável. Mas eu não vou nem entrar nisso, eu só quero dizer que aqui não tem nada a ver com a intercessão dos santos. Nós temos uma linguagem simbólica, nós temos Apocalipse, que é eventos que vão acontecer no futuro. Não faz sentido utilizar esse texto como fundamento, como base para a doutrina da intercessão dos santos. Muito bem, o último texto utilizado pelo missionário Daniel Silveira está lá em Apocalipse 6, de 9 a 10, que segundo ele vai comprovar que as pessoas que estão lá no céu, os santos que estão lá no céu, sabem exatamente o que está acontecendo aqui na terra. E eu quero ler então o versículo 9 e 10, que diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Segundo o missionário Daniel Silveira, nós temos aí uma prova cabal de que essas pessoas sabem exatamente o que está acontecendo na terra. Foi isso que ele disse no vídeo. E agora eu quero encarecidamente que você, meu amigo católico, encontre nesse texto onde nós temos a comprovação de que essas pessoas sabem o que está acontecendo na terra. Vou te dar 30 segundos. Leia o texto, são só 2 versículos. Onde aí nesse texto fala que essas pessoas sabem o que está acontecendo na terra, seja porque eles veem, seja porque orações estão indo até eles. Procure aí no texto. Muito bem.
eu acho que você não conseguiu encontrar. Se você conseguiu encontrar, coloca lá embaixo nos comentários, porque eu realmente não consegui. Eu devo ter que trocar meus óculos, porque eu não consegui enxergar absolutamente nenhuma evidência de que eles sabem aquilo que está acontecendo na Terra. Afinal, eles estão clamando por algo que aconteceu com eles, por causa do martírio deles. Olha o final do verso 10. Para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Ou seja, eles estão clamando por causa da justiça que deve ser feita a eles. Eles não estão falando sobre coisas que veio da terra. Eles não estão falando que está chegando orações e eles estão retransmitindo isso a Deus. Eles estão clamando por causa do próprio sangue deles. Não há, meu Deus, não é possível. É um texto simples. Sei lá, vocês precisam realmente entrar lá no curso de hermenêutica do Eduardo Farias, né? O ex-pastor, que agora é católico, tem um curso, segundo ele, de hermenêutica, porque ele vai ensinar para vocês. Porque ele vai ensinar vocês a não detonarem a Bíblia simplesmente para vocês defenderem o indefensável pela Bíblia. Como eu disse, coloquem a culpa nos documentos da igreja, na tradição, no magistério. Não precisa realmente fazer essa atrocidade com a Bíblia para tentar comprovar aquilo que ela não comprova. Não é possível, não tem nada no texto que sequer dá a conotação daquilo que o missionário disse. E mesmo assim, ele afirmou como se fosse com toda certeza. Agora, eu quero terminar esse último texto dizendo algo muito interessante. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Por que eles foram mortos? Eita. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Olha só. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Eita, não foi por causa da tradição nem do Papa. Eita, eu não vou nem entrar nesse assunto, mas eu só anotei. Por isso que lá no início do vídeo eu falei para ler esse texto e falar só da escritura. Porque eles haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Não temos nada aqui sobre ser mortos por causa da tradição. Foram mortos por causa da palavra de Deus. Esses aqui estão lá debaixo do altar, clamando a Deus. Mas aí eu deixo você interpretar. Parece que isso o missionário Daniel não viu. Isso que está claro e evidente, dito com todas as letras, ele não viu. Agora, uma coisa aí que fala sobre eles saberem o que está acontecendo na terra, que não existe no texto, ele viu. Resumo final desse vídeo. Católico, você não precisa deturpar as escrituras para tentar comprovar alguma coisa que você crê. Você pode colocar na conta do Papa, como já dizia lá o Tropa de Elite. O que eu quero dizer é que você tem a tradição e o magistério que podem comprovar aquilo que você está falando. Então, você pode simplesmente dizer o seguinte, olha, eu utilizo ali João 21, 25, ao dizer que tem muitas outras coisas que Jesus fez e que não está escrito, e que uma dessas coisas é justamente a intercessão dos santos. E aí eu parto para a tradição e para o magistério para comprovar essa doutrina. Isso é muito mais honesto do que tentar achar aqui nas escrituras algo que ela não contém. Tentar fazer as escrituras ensinar algo que ela não ensina. Não faz sentido. Vocês não precisam disso. Segunda coisa é que a pessoa que fez a pergunta para o missionário Daniel Silveira deveria ter recebido uma resposta um pouco mais enfática do missionário. O missionário Daniel Silveira deveria ter dito para ela, olha, essa pergunta aí, onde está na Bíblia, é uma pergunta de protestante. Nós não perguntamos dessa forma, porque não é só a Bíblia. Eu não preciso que a Bíblia me fale alguma coisa, afinal de contas, eu tenho a igreja. Se ele fosse por esse caminho, como ele começou no início do vídeo, como eu disse, teria sido mais honesto, teria sido mais feliz na sua explicação. Mas como ele tentou fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz, aí ficou muito feio, porque a interpretação é risível. Na verdade, dói aos ouvidos ouvir uma interpretação dessa. Então, o meu conselho é que vocês realmente entrem naquele curso lá do Eduardo Farias, porque ele foi pastor, ele sabe que esse tipo de interpretação feita pelo missionário Daniel Silveira não passaria no primeiro semestre de um seminário teológico. Porque veja, se você utilizar esse mesmo método para interpretar o texto lá na sua faculdade, lá no seu colégio, você vai ganhar 0 de interpretação de texto. Então, como eu disse, utilize os doutores da igreja, utilize a autoridade do magistério, a tradição e fundamente as suas doutrinas nisso. Vocês não precisam deturpar as escrituras por causa disso. Por último, eu gostaria de dizer que eu quero fazer um vídeo só sobre a parábola do rico e Lázaro, que foi citado também nesse vídeo pelo Daniel Silveira, pelo missionário, porque essa parábola, ela extermina a intercessão dos santos. Essa parábola, ela deixa muito claro que a intercessão dos santos simplesmente não existe. Mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso, assim como eu vou fazer um vídeo a respeito da tradição e como a tradição é simplesmente incapaz de nos trazer qualquer coisa com segurança.
Muito bem, deixe lá embaixo os seus comentários sobre esse vídeo. O que você achou? Você concorda com o missionário Daniel Silveira? E eu que estou totalmente errado ao interpretar esses textos? Pode deixar lá embaixo, não tem problema não. Vamos discutir. E você é convidado também, protestante, a colocar lá a sua participação, alguma coisa que eu deixei aqui de lado, alguma coisa que eu posso ter me equivocado, não tem problema. Se eu me equivoquei, eu vou lá embaixo e falo que eu errei. Talvez num outro vídeo até eu faço essa errata, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, meu amigo católico e protestante também, sola Escritura.